Você fez os exames de rotina, a glicemia voltou ao normal, 89, 92, 95 miligramas. O médico olhou o laudo, disse que estava tudo bem e passou para o próximo assunto. Mas você continua engordando sem comer mais do que antes, continua com aquela barriga que não sai, independente do que você faz, continua com cansaço depois do almoço, uma vontade de doce no fim do dia e dificuldade de emagrecer mesmo quando a sua dieta está razoável. Glicemia normal não significa que o metabolismo da glicose esteja normal. E essa distinção que a maioria dos laudos não faz e que a maioria das consultas de rotina não explica. Pode ser a causa de tudo que você está descrevendo. Eu me chamo Danilo Matsunaga, sou médico especialista em medicina metabólica e emagrecimento. Me segue aqui no Instagram, o link está na descrição e se inscreva aqui nesse canal se faz sentido para você entender o que está acontecendo no seu metabolismo antes que apareça no diagnóstico oficial. Fica até o final porque eu vou te mostrar quais exames identificam resistência à insulina, quais os valores que importam e o que fazer com essa informação na prática. A insulina é o hormônio produzido pelo pâncreas para permitir que a glicose entre nas células e seja convertido em energia. Quando você come, a glicemia sobe no sangue, o pâncreas libera insulina, a insulina age como uma chave nos receptores celulares, a porta se abre, a glicose entra, o nível de glicose no sangue cai. Esse é o funcionamento normal. A resistência à insulina é quando as células param de responder adequadamente a essa chave. A porta não abre com facilidade, o pâncreas interpreta isso como um sinal de que precisa produzir mais insulina, mais chaves, para que forçar a entrada da glicose. Por um tempo, que pode durar anos, essa estratégia ela funciona. O pâncreas compensa produzindo 2, 3, 5 vezes mais insulina do que o normal e a glicemia continua dentro da faixa normal nos exames. O laudo diz que está tudo bem, mas o pâncreas está trabalhando em sobrecarga e você não sabe. O problema é que a insulina cronicamente elevada, mesmo que a glicemia esteja normal, tem efeitos metabólicos diretos que explicam exatamente os sintomas que mais frustram quem tenta emagrecer. Enquanto a insulina está alta, o corpo não acessa o estoque de gordura como combustível, que é o processo que a gente chama de lipólise, a quebra de triglicérides em ácidos graxos para utilização energética. Ele é inibida pela insulina de forma dose dependente. Quanto mais insulina circulando, mais o corpo está em modo de armazenamento e não em modo de queima. Você pode estar em déficit calórico e ainda assim ter dificuldade de mobilizar a gordura porque a insulina está bloqueando esse processo. Isso também explica o cansaço após as refeições. Quando você come um carboidrato simples e a insulina sobe de forma exagerada, ela pode causar uma queda relativa da glicose abaixo do conforto neurológico nas 2 a 3 horas seguintes, o que o cérebro interpreta como queda energética e sinaliza com sonolência, dificuldade de concentração e a vontade de comer de novo. O ciclo se repete várias vezes ao longo do dia, cada ciclo gerando um novo pico de insulina e cada pico reforçando a resistência ao longo do tempo. O diagnóstico de diabetes tipo 2 ocorre quando a glicemia de jejum chega a 126 mg por decilitro ou mais de 2 coletas, ou quando a glicemia 2 horas após sobrecarga de 75 gramas de glicose chega a 200. Mas a resistência à insulina começa muito antes desses números. Ela começa quando o pâncreas já está produzindo insulina em excesso para manter a glicemia dentro do normal. E esse estado pode durar 10, 15, 20 anos antes da glicemia eventualmente escapar para faixas diabéticas. Durante todo esse período, os danos estão acontecendo. A inflamação vascular crônica, acúmulo de gordura visceral, piora progressiva do perfil lipídico, HDL caindo, triglicérides subindo, LDL migrando para partículas menores e mais aterogênicas. Elevação da pressão arterial, comprometimento do fígado por esteatose, que é a gordura, começa a se instalar silenciosamente. E dificuldade crescente de emagrecer porque o ambiente hormonal está cada vez mais orientada para armazenamento e cada vez menos para queima. O pré-diabetes, glicemia de jejum entre 100 a 125 ou a hemoglobina glicada entre 5,7 a 6,4 é o ponto que a compensação pancreática começa a falhar. Mas mesmo o pré-diabetes é tardio demais como o primeiro sinal de alarme. A resistência à insulina começa muito antes. Quais exames identificam resistência à insulina antes da glicemia escapar? Essa é uma pergunta que é mais importante e que a maioria das consultas de rotina não responde. O primeiro exame é a insulina de jejum. A glicemia de jejum mede o resultado. A insulina de jejum mede o esforço que o pâncreas está fazendo para produzir esse resultado. Uma glicemia de 92 com insulina de 18 significa que o pâncreas está trabalhando muito mais do que deveria para manter aquela glicemia. Uma glicemia de 92 com insulina de 5 significa que o pâncreas está trabalhando com eficiência normal. O número da balança é o mesmo, o metabolismo por trás dele é completamente diferente nesses dois casos. O valor de referência laboratorial para a insulina de jejum frequentemente vai até 25 microgramas por UI nos laudos, o que cria uma falsa impressão de que 18 a 20
está normal. Do ponto de vista da saúde metabólica ideal, insulina de jejum abaixo de 8 e 10 é o alvo funcional. Acima de 12, com glicemia normal, já levanta uma suspeita de compensação pancreática. Acima de 15, a resistência à insulina está presente com alta probabilidade. O segundo exame é o HOMA-IR, Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance. É um índice calculado a partir da glicemia de jejum e da insulina de jejum por uma fórmula. É um exame que custa o mesmo que pedir a insulina, porque você precisa de insulina e glicemia para calculá-lo, mas que a maioria dos médicos não inclui no pedido de rotina. Valores acima de 2,5 indicam resistência à insulina, acima de 3, resistência moderada a grave, e muitos especialistas em medicina metabólica usam o número 2 como corte mais conservador para o início da intervenção. O terceiro marcador importante é o índice TYG, é o triglicérides e glicemia, calculado como uma outra formulação. Estudos recentes mostram que a TYG tem acurácia comparável ao HOMA-IR para a identificação da resistência à insulina, com a vantagem de que a triglicérides e glicemia são exames praticamente universais em qualquer hemograma completo. Acima de 8,5 na formulação indica riscos elevados. O quarto exame é a hemoglobina glicada, HbA1c. Ela reflete a glicemia média dos últimos 90 dias. Abaixo de 5,7 é considerado normal pelos critérios diagnósticos, mas valores entre 5,2 a 5,6 já podem refletir uma tendência de elevação glicêmica crônica em pacientes com resistência à insulina compensável. Não é diagnóstico, mas é um sinal para olhar com atenção quando combinado com insulina elevada. O quinto dado não é um exame isolado, mas a combinação de achados. É o perfil lipídico. Triglicérides acima de 100 em jejum, combinado com HDL abaixo de 50 em mulheres ou abaixo de 40 em homens, formam o que se chama de dislipidemia aterogênea. E é um dos marcadores mais sensíveis de resistência à insulina quando o restante do quadro ainda parece normal. A relação triglicérides-HDL acima de 3 em homens e acima de 2,5 em mulheres é um sinal de alerta que aparece frequentemente antes de qualquer alteração na glicemia. Identificada a resistência à insulina, o que fazer? Existem intervenções com evidências sólidas e hierarquia clara. A intervenção com maior impacto e com mais evidências é o treino de resistência, musculação. O músculo esquelético é o maior sítio de captação de glicose do organismo, responsável por aproximadamente 70 a 80% da disposição de glicose pós-prandial. Quando o músculo contrai, ele ativa um mecanismo de captação de glicose independente de insulina via translocação de um componente chamado de GLUT4, que é o transportador da glicose que migra para a superfície celular durante o exercício sem precisar da sinalização insulínica. Cada sessão de treino de força melhora a captação de glicose nas 24 a 48 horas seguintes. Com o tempo, o treino progressivo aumenta a massa muscular e aumenta de forma crônica a capacidade de disposição de glicose, o que reduz a demanda por insulina e melhora diretamente o chamado HOMA-IR. Estudos de meta-análise publicados em periódicos mostram que de 8 a 16 semanas de treino de resistência progressiva reduzem o HOMA-IR de 25 a quase 50% em indivíduos com resistência à insulina, independente da perda do peso. O músculo é antidiabético por si próprio. A alimentação que mais impacta a resistência à insulina não é uma dieta específica, é uma mudança de composição de macronutrientes. Reduzir carboidratos de alto índice glicêmico e alta carga glicêmica, aumentar proteínas para 1,6 a 2,2 gramas quilo dia e incluir gorduras saudáveis que não estimulam o pico insulínico. A fibra alimentar é um ativo de 30 gramas dia, é particularmente importante porque reduz a velocidade de absorção de glicose e o pico insulínico pós-prandial, pós-refeição de forma direta. Perda de 5 a 10% do peso corporal em indivíduos com sobrepeso e resistência à insulina reduz o HOMA-IR de forma consistente e clinicamente significativo, especialmente quando a perda é predominantemente de gordura visceral, que é o tecido adiposo com maior atividade inflamatória e maior interferência na sinalização insulínica. O sono é uma variável que raramente é mencionada, mas que tem um impacto fisiológico direto. Privação de sono de 1 a 2 horas por noite por uma semana já é suficiente para elevar a insulina de jejum e reduzir a sensibilidade à insulina em estudos experimentais controlados. O mecanismo envolve a elevação de cortisol e GH noturno fora de fase, que antagoniza diretamente a ação insulínica. Dormir de 7 a 9 horas não é um estilo de vida, é intervenção metabólica, e quando as intervenções de estilo não são suficientes ou quando o quadro é mais avançado, existem ferramentas farmacológicas com evidências sólidas. A metformina é o medicamento mais bem estudado para a resistência à insulina, aprovado para diabetes há décadas com uso crescente em pré-diabetes e em resistência à insulina com HOMA-IR elevado. Ele atua principalmente inibindo a produção hepática de glicose e em menor grau melhorando a captação periférica.
clínica. A dose eficaz para a sensibilização à insulina costuma ser de 500 a 1.500 miligramas dia, com titulação gradual para minimizar efeitos gastrointestinais, principalmente diarreia. Tem benefícios adicionais documentados em longevidade. Tem um estudo chamado TAMI, que está investigando especificamente esse aspecto em população sem diabetes. Os agonistas de GLP-1, semaglutida, tirzepatida, têm impacto expressivo na resistência à insulina por mecanismos complementares. Redução do peso, melhora da secreção insulínica da fase 1 e efeitos diretos na sensibilidade hepática e muscular. Em pacientes com resistência à insulina significativa e excesso de peso, essa classe representa uma das intervenções com maior magnitude de efeito disponível. Mas a escolha da ferramenta certa, na dose certa, para o perfil certo de paciente é exatamente o que um acompanhamento médico adequado precisa determinar. Não existe um protocolo único que sirva para todos e a automedicação nesse contexto costuma resultar em resultados inferiores ao potencial real ou até, obviamente, causar prejuízos. A mensagem que quero que chegue aqui é clara. Resistência à insulina sem diabetes não é pré-condição inevitável de uma doença que vai acontecer no futuro. É um estado metabólico presente, com consequências presentes, que tem diagnóstico acessível e intervenção eficaz. Ele é reversível, com mais consistência e com mais potência do que qualquer outra condição metabólica que eu conheça. Quando identificado cedo e abordado com as ferramentas certas, o resultado, obviamente, o desfecho é muito bom. Glicemia normal no laudo não é autorização para ignorar o metabolismo da glicose. É o começo da investigação e não o seu fim. Se esse vídeo te deu os números que você precisava para fazer as perguntas certas, deixe o seu like, salva, que você vai utilizar esses valores de referência no próximo pedido de exames e compartilhe com alguém que tenha uma glicemia normal, mas todos os sintomas que eu descrevi nesse vídeo. Pode ser o vídeo que mude o que vai ser pedido na próxima consulta pelo seu médico. Me conte nos comentários se você já mediu insulina de jejum e calculou o ROMA-IR. O resultado foi discutido com você ou só o laudo da glicemia. Eu leio todos os comentários, me siga no Instagram, me chamo Danilo Matsunaga, até o nosso próximo vídeo.